Olá pessoal, boa tarde. Um grande prazer para a gente estar aqui hoje falando sobre esse programa, né? Especialmente aqui no Web Summit, que realmente foi um sucesso e posicionou o Rio de Janeiro mais uma vez como uma cidade que tem essa vocação para o conhecimento, para a transformação do conhecimento em inovação. A gente vai falar então hoje sobre um programa especial que a Amprotec está desenvolvendo em parceria com o Sebrae, um projeto voltado para todo o Brasil. Vou pedir para que a produção coloque os slides. Eles já estão fazendo aqui. Bem, maravilha. Antes de mais nada, falar um pouco sobre a Amprotec. A Amprotec é a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. É uma organização que já há alguns anos, algumas décadas na verdade, tem trabalhado no Brasil para fomentar um empreendimento inovador, os empreendimentos inovadores. A gente trabalha sobretudo com a promoção dos mecanismos de inovação. Então estamos falando das aceleradoras, das incubadoras, parques tecnológicos, coworkings, espaços de inovação em geral. Esses espaços eles são muito importantes para o fortalecimento do ecossistema de inovação. Muito se fala sobre inovação, mas é muito importante também a gente falar sobre como esse processo de inovação acontece. Evidentemente, esse é um processo que não acontece sozinho, então é muito importante que a gente tenha, claro, as empresas inovadoras, em geral as empresas de base tecnológica, mas é importante também que a gente tenha esses mecanismos de apoio. Então, as universidades cumprem um papel muito importante nesse sentido, assim como os governos, as prefeituras, os governos estaduais, federais, que dão todo o suporte em termos de política pública e de investimento nas ações voltadas para o empreendedorismo, para a inovação e para o desenvolvimento local e regional. Então, muito importante pensar esse tema da inovação nessa perspectiva mais ampliada, e é nesse sentido que a Amprotec vem atuando. A gente tem essa atuação nacional, portanto, nos 27 estados do Brasil, e uma forte conexão também com os outros ambientes de inovação no mundo. A Amprotec faz parte da Associação Internacional de Parques Tecnológicos e Ambientes de Inovação. Então, estar conectado às ações da Amprotec no Brasil significa também estar conectado às ações de inovação no mundo. Bem, especialmente hoje aqui no Web Summit, nós viemos lançar, apresentar esse programa, que, como eu disse, é um programa voltado para o fomento dos empreendimentos inovadores. Esse programa se chama Sebrae Tech Negócios Inovadores, e ele tem sido criado em coparceria entre a Amprotec e o Sebrae. Esse é um programa que representa um salto de qualidade e um salto também do ponto de vista numérico das ações que a Amprotec vem desenvolvendo no Brasil. Ele é um programa totalmente voltado para o fortalecimento desses ecossistemas inovadores e que visa, sobretudo, fortalecer esses mecanismos de inovação que já existem no Brasil. E são esses mecanismos que eu falei antes, são as incubadoras, os parques tecnológicos, os coworkings. Então, o que a gente pretende com esse programa é fornecer apoio, suporte, estrutura para que esses mecanismos de inovação fortaleçam esses ecossistemas de inovação em todos os estados brasileiros. As metas são ambiciosas, como eu disse, os números eles são realmente novos para a atuação que a Amprotec venha tendo até então. Então, a gente espera credenciar e qualificar cerca de 120
incubadoras, né? O Brasil tem mais de 300 incubadoras, então a gente, nessa primeira etapa, pretende fazer esse credenciamento, pelo menos cerca de metade dessas incubadoras. Nesse contexto, capacitar mais de 4.000 pessoas em conceitos, ferramentas voltadas para esse tema do empreendedorismo, desenvolvimento de novos negócios, né? Esperamos atender quase 2.000 negócios para validação da ideia. A gente sabe que essa é uma fase muito importante, né? Muitas vezes os nossos empreendedores, muitas vezes alunos, né, das universidades, por exemplo, têm ideias de negócios, mas essas ideias, embora possam ser interessantes, elas precisam passar por um processo de validação pelos pares, né, de validação pela comunidade de empreendedorismo. E se isso é feito com um suporte especializado, né, de mentorias, pessoas que de fato já atuam nesse mercado, maior é a probabilidade de que esses negócios no futuro deem certo. Portanto, a gente está dando muita atenção para essa fase e a gente realmente espera fazer esse salto aí da ideia ao protótipo. Bem, esperamos também, depois dessa fase, atender os negócios, estimular o processo de crescimento sustentável desses negócios e, por fim, evidentemente, uma vez estruturados em uma trajetória de crescimento, fornecer todas as ferramentas para que esses empreendimentos cresçam, escalem e ganhem, de fato, o tamanho que precisam ganhar de modo a conquistar, né, novos espaços no Brasil e no exterior, evidentemente, porque uma discussão que a gente tem feito muito no âmbito desse contexto do empreendedorismo da inovação no Brasil, é a visão de que esses negócios inovadores eles precisam nascer já sendo negócios globais, né, que é o que os especialistas chamam de Born to be Global, né? A gente quer, de fato, empreendimentos que resolvam problemas reais e, de preferência, problemas reais que existem em todas as partes do mundo. Portanto, uma empresa que nasce com esse tipo de pensamento, ela tem as suas possibilidades, né, as suas oportunidades de negócios no Brasil e fora do Brasil. Esse projeto ele já está em curso, a gente está na fase de implantação desse projeto. Esse ano de 2023 é um ano muito importante, porque a gente está implantando e já está acelerando também as ações desse projeto. Nós já fizemos toda a fase 1, que tem a ver com a identificação, né, das unidades Sebrae, né, que trabalharão com esses serviços em todos os estados brasileiros. Tem toda uma etapa também de qualificação das equipes do Sebrae e dos terceirizados que trabalharão nesse programa, prestando esses suportes que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente. E, evidentemente, um processo de qualificação desses mecanismos, porque, conforme eu falei, um dos grandes objetivos com esse programa é que nós façamos o credenciamento desses ambientes de inovação para que eles passem a oferecer, né, esses serviços no contexto do Sebrae Tech. Portanto, essa fase de qualificação e de treinamento será uma parte importante para que a gente chegue nessa etapa 4, realizando esses atendimentos e fazendo esse escalonamento numérico que a gente espera fazer a partir dessa parceria. Bem, importante que se diga que esses empreendimentos, né, inovadores, nem todos eles se encontram numa mesma fase. Então é muito importante que a gente ofereça, que o ecossistema de inovação ofereça os serviços adequados para as fases específicas de cada empreendimento. Então, nesse contexto, pensando nisso, nós elaboramos algumas fichas de atendimento. Serão 3 fichas, sendo a primeira delas voltada para a validação do negócio. Essa fase, como eu também citei anteriormente, é uma fase muito importante,
especialmente para aquela fase onde os empreendedores ainda estão tentando entender, né, como que a sua ideia repercute nesse contexto no qual ele está inserido ou querendo alcançar. Então essa fase é a fase onde o empreendedor fará o desenvolvimento do seu modelo de negócio e a validação desse modelo de negócio dentro desse contexto. Portanto, receber apoio técnico para desenvolver esse momento, que é um momento que eu diria chave, importante, porque define, de certa forma, as rotas, né, que esse empreendedor poderá seguir, muito importante, e essa ficha tem esse objetivo de cumprir essa demanda. A ficha 2 já é para uma fase, para a fase seguinte, onde esses negócios, uma vez com os seus modelos de negócios já validados, né, buscam acessar o mercado, buscam identificar os clientes para aqueles produtos, serviços e processos que foram determinados nessa fase de negócio. Portanto, olhar com atenção para esse mercado, né, e oferecer de forma competitiva, né, vis-à-vis aos seus concorrentes, né, oferecer produtos, serviços e processos, né, inovadores e competitivos é uma fase muito importante. Portanto, as empresas que já estiverem nessa fase acessarão os serviços específicos dessa ficha 2, que é a ficha de operação no mercado. Por fim, a ficha 3, que é uma ficha que é um conjunto de apoio muito importante que visa ajudar esses empreendimentos a, de certa forma, acelerarem os seus negócios, né? Então, uma vez validado o seu modelo de negócio, identificado o nicho e os primeiros clientes, a gente espera que esses empreendimentos acelerem o seu processo de desenvolvimento. Esse, inclusive, é um dos conceitos, né, ligados à definição de startups, né? As startups, em geral, são essas empresas, né, são esses empreendimentos que desenvolvem um produto inovador e que tem essa capacidade de fazer uma evolução muito rápida. Então é isso que a gente quer e é isso também que a gente entende que o Brasil precisa, né? Empresas inovadoras que atendam problemas reais e que consigam fazer esse processo de crescimento rápido e de maneira sustentável. Evidentemente, para isso, eles contarão com esse processo de tração e de escala no mercado. Um passo importante, na verdade, uma característica importante desse programa é que ele tem uma abrangência nacional, né, e que esse programa utiliza já, evidentemente, toda a base das unidades SEBRAE estaduais e, a partir de agora, passará a contar com esses mecanismos de inovação. Portanto, a rede, a capilaridade de atendimento é uma capilaridade muito ampliada. Portanto, você ou alguém que você conheça que tenha interesse em receber esse tipo de suporte, seja em qual fase for, isso poderá ser feito em qualquer estado do Brasil. Inclusive, você pode ser localizado em um determinado estado, como, por exemplo, agora a gente está aqui no Rio de Janeiro. Então, uma empresa do Rio de Janeiro, se assim quiser, poderá ser atendida por um mecanismo de inovação no Nordeste, por exemplo, em Recife, na Bahia ou na região Norte, enfim, no Sul. A gente realmente está procurando cruzar essa matriz de disponibilidade de infraestruturas, de organizações, de modo que a gente, de fato, chegue até onde esses produtos, né, e serviços são requeridos. Portanto, essa abrangência nacional amplia também esse poder de ação, tanto do SEBRAE quanto da Amprotec. Bem, essa era a mensagem que a gente tinha para deixar para vocês, esse convite para que vocês desenvolvam as suas ideias. Portanto, né,
da ideia até esse processo de escalar, de fazer os empreendimentos ganharem o Brasil e o mundo. A Amprotec, portanto, tem muito prazer, estamos muito animados com esse programa e com essa nova parceria com o Sebrae e realmente esperamos contribuir e continuar avançando para as políticas públicas de empreendedorismo, ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. Uma salva de palmas que o Léo merece.